Fala, futuro militar! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Física Total em parceria com o grupo SpaceX Brasil. Toda semana temos novos vídeos de resoluções de questões SpaceX. E eu queria convidar você que ainda não está inscrito no canal para dar um clique aqui do lado. É rapidinho, basta um clique e você se inscreve e fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. E toda semana, fique tranquilo, teremos novos materiais para ajudar na sua preparação. Vamos papirar, hein? Acompanhe o vídeo. Olha aí, futuro militar. Das questões de cinemática que aparecem nos concursos, um tipo de questão costuma produzir dúvidas, causar às vezes insegurança na hora de resolver. E como é uma questão muito simples, eu resolvi trazer aqui um passo a passo para a gente não se atrapalhar mais com ela. Anote aí, vamos papirar hoje sobre encontros e ultrapassagens. Então, o que é que a gente tem que fazer numa situação de encontro? O que é que a gente precisa fazer numa questão de ultrapassagem? É extremamente simples. Basta seguir um roteirinho, um passo a passo. Para quem gosta de falar aí chique, basta seguir um algoritmo. Primeira coisa que você tem que fazer. Lembre-se que se você quer que duas coisas se encontrem, essas duas coisas têm que ter posições iguais. Então você precisa de posição. Logo, a primeira coisa que você vai definir para resolver esse tipo de problema é a função da posição, a chamada função horária da posição. Logo, você vai ler o problema, pegar as informações e você vai armar, você vai montar as funções horárias. Essas funções são do tipo posição em função do tempo. Então você vai atrás das funções horárias da posição. E aí, como a gente está lidando só com probleminhas de ensino médio, a gente vai ter duas possibilidades. Se o movimento for um movimento uniforme, você vai ter que a função horária é dada por posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes intervalo de tempo. S igual a S0 mais V vezes T. Se você tiver um movimento do tipo uniformemente variado, aquele em que você tem aceleração constante, a expressão é S da função é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0 vezes intervalo de tempo, V0 aqui é a velocidade no início, mais metade da aceleração multiplicada pelo intervalo de tempo ao quadrado. A primeira função é uma função do primeiro grau, a segunda função é uma função do segundo grau. A representação gráfica dessa primeira expressão é uma reta, a representação gráfica dessa segunda expressão é uma parábola ou um arco de parábola. Então, primeira coisa, armar as funções. A segunda coisa que você precisa fazer, futuro militar, é muito simples. Se eu estou falando de encontro, é preciso que os dois móveis estejam na mesma posição. Só vai acontecer o encontro se você tiver as mesmas posições. Então você vai fazer S do primeiro móvel igual a S do segundo móvel. Você impõe a condição do encontro, que S do primeiro móvel seja igual a S do segundo móvel. Quando você iguala as duas funções, o que você encontra é uma equação. E neste caso, a variável dessa equação é o tempo. Por isso, quando você faz S de 1 igual a S de 2, o que você vai fazer é determinar, anote aí, você vai encontrar, vai determinar o instante T de encontro. Você vai igualando as posições, armar uma equação em função do tempo e encontrar, determinar quem é o instante, o momento em que os móveis se encontram.
Se a questão pedir qual é o tempo de encontro, acabou, já está aí a resposta. Só que muitas dessas questões querem saber a posição onde o encontro acontece. E aí o que é que você faz? Você faz o terceiro e último passo. Qual é ele? Você vai substituir o instante de encontro. Onde é que eu devo substituir, Ives? Você vai substituir em qualquer das duas funções. Tanto faz se você substituir em 1 ou em 2, você tem que encontrar o mesmo valor, já que você impôs no início que S1 é igual a S2. Então, você vai substituir o instante de encontro. E o que é que você vai fazer com isso? Você vai determinar a posição de encontro. Quando você iguala as posições, você determina o tempo. Quando você substitui o tempo, você determina a posição. Fácil, simples assim. Você faz esses 3 passos e não corre riscos de se atrapalhar na resolução. Primeiro de tudo, encontre, arme quem são as funções horárias. E aí, se você tiver o texto, olhe o que é que o texto diz, faça um esqueminha, faça um desenho, faça uma representação de um jeito que fique claro para você onde é a posição inicial, quem é a velocidade, qual a orientação. Nesse caso é importante que você determine uma orientação para a trajetória. A gente vai fazer alguns exemplos e vai ficar simples para você perceber. Armada então as funções, você vai igualar quem são S1 e S2 e aí você iguala para determinar o tempo de encontro. Sabido o tempo de encontro, você vai substituir em qualquer uma das duas e ao substituir determinar qual é a posição de encontro. Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aí embaixo. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos de questões do SpaceX que cobraram esse tipo de problema. Acompanha aí. SpaceX 2009. Em uma mesma pista, 2 partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante, com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e B, com S em metros e T em segundos, são dadas respectivamente por S de A é igual a 40 mais 0,2T e S de B é igual a 10 mais 0,6T. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão na posição... Olha aí, futuro militar, questãozinha tranquila de 2009. Perceba que ele já diz as duas funções para você. A função horária de A e a função horária de B. Isso facilita muito as coisas, porque você não precisa se preocupar em organizar isso, não precisa se preocupar em armar essas funções. Então, o que é que você vai fazer? Simplesmente começar a partir do passo 2. Qual é o passo 2? Igualar as funções, isso mesmo. Então, olha só, futuro militar, vê como é tranquilo. S de A, você vai fazer que é igual a S de B. Simples assim. Ele diz para a gente que a posição de A é 40 mais 0,2 vezes T. E diz que S de B é 10 mais 0,6 vezes T. Perceba que na hora que você substitui S de A e S de B, você fica com uma equação em que a variável aqui, que é incógnita, é o tempo. E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, simples demais de resolver. Mudando aqui de membro, a gente fica com 40. Esse 10 que está no segundo membro fica menos 10 aqui no primeiro. É igual 0,6T está no segundo membro, permanece. E esse 0,2 que está no primeiro membro, quando passa para o segundo membro, fica 0,2 negativo. Aí eu fico aqui, então, que 30 é igual a 0,4 vezes T. Ora, veja como é simples agora, futuro militar. Tudo que você tem que fazer é T é igual. Se 0,4 está multiplicando, isso é o equivalente de passar para o outro membro dividindo. Isso é 0,4 dividindo 300,
Eu posso então fazer que isso aqui é 300 dividido por 4. Veja que aqui 30 dividido por 0,4, se eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo para acabar com essa decimal, eu tenho o mesmo que 300 dividido por 4. O que significa que o tempo que demora para que haja o encontro é 75 segundos. Se a questão tivesse pedido em quanto tempo acontecia o encontro, estava aqui a resposta. Mas não, ela quer saber qual a posição em que os móveis se encontram. E aí você vai ter que trazer esse tempo para uma das duas expressões. Qual das duas? Tanto faz. Eu vou usar aqui S de A, por exemplo. S de A é 40 mais 0,2 vezes T. Substituindo o valor de T que a gente acabou de encontrar, 40 mais 0,2 vezes 75. 0,2 vezes 75 dá 15. 40 mais 15 é o que ele está procurando. 40 mais 15 é igual a 55 metros. Ou seja, a alternativa correta, letra A de avante, futuro militar. Esse é o seu ano. O Brasil conta com você. Vamos juntos. SpaceX 2012. Um carro está descrevendo uma velocidade constante de 72 km por hora em uma rodovia federal. Ele passa por um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Após 5 segundos da passagem do carro, uma viatura policial inicia uma perseguição partindo do repouso e desenvolvendo uma aceleração constante. A viatura se desloca 2,1 km até alcançar o carro do infrator. Nesse momento, a viatura policial atinge a velocidade de... Olha aí, futuro militar, a questão fala de um carro que está com velocidade constante de 72 km por hora e que passa numa determinada região onde a velocidade máxima é 60 km por hora. Esse 60 km por hora está só para avisar que o carro que passou a 72 está errado. E é exatamente por isso que vai se iniciar uma perseguição atrás dele, ok? Fique atento, eu não vou precisar de 60 km por hora na hora de resolver a questão. Mas eu vou precisar, atenção, enxergar e montar as minhas expressões. Já que é uma questão de encontro, olha aqui, colocar aqui embaixo a orientação da trajetória. Vou dizer que para a direita é positiva. E aqui eu vou chamar de 1 o primeiro carro, cuja velocidade diz aí que é 72 km por hora. Peço a você atenção, futuro militar. Veja que nas questões as respostas nem sempre estão nas mesmas unidades dos dados. Perceba que nessa questão ele quer as respostas em metros por segundo. É exatamente por isso que eu vou dividir aqui, ó. Divido por 3,6 e vou usar essa velocidade como sendo 20 metros por segundo. Depois diz de um segundo carro. Nesse caso, ele fala agora que partiu do repouso com aceleração constante. Isso é muito importante, futuro militar. O segundo veículo está aqui, e esse segundo veículo tem velocidade inicial igual a 0 e tem aceleração que é constante, ou seja, o movimento é uniformemente variado. Eu agora estou com um problema em que na parte de cima eu tenho aqui um movimento uniforme e representado aqui embaixo um movimento uniformemente variado. E aí veja o que é que ele diz. Ele diz que a viatura sai 5 segundos depois e que essa viatura precisa percorrer 2,1 km para encontrar com o móvel. Presta atenção agora, futuro militar. Os dois estão alinhados aqui no início, na hora que o primeiro passa pelo posto policial. Então, se o segundo, que é o policial,
precisa percorrer 2,1 para encontrar com o primeiro, é porque o primeiro também se deslocou 2,1 quilômetros. Então, o deslocamento do primeiro móvel é igual ao deslocamento do segundo móvel, já que eles fazem o mesmo percurso, que é 2,1 quilômetro. Atenção, como a gente está trabalhando com unidades do sistema internacional, precisa lembrar que quilômetro tem 1000 metros. Então, 2,1 quilômetros são 2.100 metros. Como o deslocamento 1 é o deslocamento de um corpo que tem velocidade constante, como a gente já tratou aqui em um outro vídeo de resoluções SpaceX, esse deslocamento pode ser encontrado multiplicando a velocidade do móvel vezes o intervalo de tempo. Como eu tenho a velocidade do móvel, eu posso rapidamente encontrar quanto tempo demora para que haja esse encontro. E essa informação vai ser muito útil para a gente. A velocidade está aqui, 20 metros por segundo. O intervalo de tempo, não sei quem é. Então, 20 vezes o intervalo de tempo para o encontro é igual a 2.100. O intervalo de tempo para que aconteça o encontro é igual a 2.100 dividido por 20. Simplificando aqui, o intervalo de tempo é igual a 105 segundos. Ok? Agora eu vou atrás da informação que ele quer. Ele quer saber qual é a velocidade que tem o móvel neste momento. Não futuro militar. O deslocamento do segundo não é 105 segundos. Durante 5 segundos, o primeiro móvel se movimentou sozinho. Muito cuidado, anote aí no seu papiro. O intervalo de tempo que o policial se movimenta, o intervalo de tempo do segundo movimento é 105 menos 5. É igual a 100 segundos, porque ele saiu 5 segundos depois. Anote isso aí, porque tenho certeza muita gente perdeu a questão porque não fez isso. Não se entendeu que eu tinha que 100 segundos era um movimento do policial. Muito cuidado com isso. E aí agora a gente vai usar um artifício. Já que eu não sei quanto é a aceleração, mas sei que a aceleração é constante, eu posso dizer o seguinte: deslocamento do policial sobre intervalo de tempo é igual à média aritmética das velocidades. Como assim? Se você não está sabendo por que eu estou usando isso, é porque você ainda não está bem na parte de velocidade média. Dá uma olhada aí em cima, ó. Esse vídeo aí em cima fala sobre velocidade média e fala também sobre questões como essa de encontro. Vale muito a pena você dar uma olhada. Confira também aí em cima, olha só esse segundo vídeo. Nesse segundo vídeo a gente fala sobre movimento uniformemente variado. E aí na parte de movimento uniformemente variado, você vai entender por que a gente está usando essa expressão. Eu tenho aqui, ó, velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. Quando você substitui aqui ΔS 2100, substitui aqui ΔT igual a 100. Quer saber quem é a velocidade final sabendo que partiu do repouso, V igual a 0, sobre o tempo aqui, dividido por 2, eu tenho 2 zeros em cima, simplificando com 2 zeros embaixo. 2 que está dividindo passa multiplicando. Aqui bem no cantinho, eu acho que a velocidade é igual a 2 vezes 21, 42 metros por segundo. A alternativa correta, letra E.
Eita, poxa, quase que não cabe aqui no vídeo, aqui o gabarito, hein? Olha só. Então, reforçando futuro militar, vou pedir para você de novo trazer os vídeos para cá. Nesse primeiro vídeo aqui da esquerda, eu tenho falando sobre velocidade média em movimentos uniformemente variados. Essa questão é interessante, dá uma olhada lá, é um vídeo curtinho, rapidinho, lá das 300 de física. E aqui do lado, nesse segundo vídeo aqui à direita, a gente tem um vídeo mais completo em que eu falo todas as coisas que você precisa saber sobre movimento uniformemente variado. Vale muito a pena acompanhar os dois vídeos e acompanhar também todo sábado aqui as nossas resoluções SpaceX. Vamos juntos, futuro militar, esse é o seu ano. E aí, futuro militar, tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes. E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos, esse ano é um ano importante, o Brasil conta com você. Lembre que você pode.